Pessoal, retomando então, aula 1, trecho 7, tá? Aqui eu vou passar de forma sucinta, tá? Alguns exemplos, eles estão no e-book, tá? Aqui de forma resumida, tá bom? Um projeto mais antigo, esse aqui é projeto meu, tá? Eu executei essa casa aqui 2 vezes, com pequenas modificações entre um cliente e o outro, mas as 2 casas, principalmente com relação aqui embaixo, nessa área de garagem aqui, em função do terreno, tá? Teve uma edificação que foi, uma dessas construções foi feita em 2 lotes e a outra foi feita em 1. Né? Então aqui, ó, numa delas eu fiz essa garagem aqui embaixo, tá? Com acesso aqui por baixo dessa sala suspensa aqui. Isso aqui é uma sala interna lá dentro, tá? Com uma mesa aqui dentro. Um dos clientes colocou uma mesa de café aqui. Né? Aqui a sala com pé direito duplo. Você note que é uma casa, esse projeto é de 2008, tá? Aí eu fiz esse projeto, mandei fazer a maquete, né? Isso aqui, salvo engano, são custos da época, tá? Esse aqui eu já fiz várias simulações, mas aqui são custos da época, tá? Para você, essa casa aqui eu fiz o projeto em 2008, acabei a construção dela em 2011, depois eu fiz ela novamente em 2016. Esses custos que estão aqui são de 2016, tá? Isso aqui é um terreno de 280 mil. O cliente comprou esse terreno à vista, dentro de um condomínio lançado, comprou logo no lançamento, ele pagou um preço muito, muito interessante. Né? E os preços aqui de construção não eram assim tão altos, né? Igual a gente está vendo aí em 2021, né? Com essa inflação de custos aí que afetou os negócios da construção civil, aí principalmente em 2020, né? E começo de 2021, agora nós estamos estabilizados aí, nós tivemos aí até 300% de inflação em determinados itens, né? De construção, por exemplo, as armaduras, né, de pilares. A gente costumava comprar a armadura de pilar de determinado preço, ela passou para 4 vezes mais praticamente, a armadura pronta, tá? Com 4 ferros de 3/8, né? E dentre outros produtos, tá? O cimento subiu muito, aço subiu muito, produtos aí industrializados subiram muito. A construção civil aí está passando por um momento aí de readequação, né? Qualquer orçamento que você for fazer hoje em dia, você precisa, né? Dica importante, tá? Você que vai atuar aí nesse segmento, não basta você pegar lá o custo por metro quadrado e sair distribuindo lá na PFUI, lá na PCI, né? Por incidência, tá? Você precisa fazer o orçamento da obra, tá? Você pega essa obra aqui, ó, dimensiona a estrutura, fundações, né? Se você tiver só um estudo preliminar, faz o pré-dimensionamento de fundações, né? Você calcula volume de concreto, peso de aço, né? Área de forma, né? Revestimentos, acabamentos, item a item, e cota os preços no mercado por serviço. Está compondo aí, né, a chamada CPU, né? Composição de preço unitário, né? Através da CPU, né? O preço de execução desse serviço. Okay? Não deixe de fazer isso, porque se você fechar um contrato para o cliente, né? Vamos supor que você fala que essa casa aqui vai custar 465 mil, você está estimando, né? Você pega lá 1 metro quadrado do CUB, ou do SINAP, multiplica pela área da edificação, né? Você tem ali um custo, você considera aquilo ali como um custo razoável, né? Você sabe que esse orçamento chamado paramétrico, né, que é feito dessa forma, ou estimativo, né? Ele tem uma margem de erro aí de 10 a 15% para mais ou para menos. Tá? Então, se você estiver planejando aí fazer um orçamento dessa forma, considerando aí que você vai ter uma taxa de administração de 15% sobre o custo da obra, né, você tem um sério risco aí de ter que bancar a obra para o cliente. Porque se você assinar o contrato para ele, e ele falar para você assim, você falou que a obra custa 465 mil, eu não tenho dinheiro para fazer a obra, por isso que eu estou financiando. Essa obra já está com um custo aí de 480, né? Quem vai pagar é você. Você pode até fugir, né? Você pode até parar de atender o telefone, tal, mas o cliente vai atrás de você. É sua responsabilidade, tá? Calcular o orçamento. Tá? Aqui no nosso curso, no nosso programa Master Executivo, a gente tem um curso de orçamento. Eu ensino você a fazer o orçamento paramétrico. O orçamento paramétrico estimativo ele é feito na fase de estudo de viabilidade, tá? De empreendimento, de uma eventual edificação. Quando você fecha o contrato com o cliente, você precisa deixar bem claro com ele no contrato, ó. Eu estou fazendo para você aqui um estudo de custos preliminares com base num custo parametrizado por metro quadrado, tá? Em função da sua região,
né, em função do padrão de acabamento e do tipo de obra que você quer, né? É muito genérico, né? A gente tem uma noção, tá? Mas lembrando, além disso tudo, né, dessa noção um pouco imprecisa, né, o CUB do SINAP e do Sinduscons, né, eles não contemplam fundações profundas, né, instalações especiais, né, uma série de outras questões. Hoje em dia, nos projetos que eu tenho feito, eu tenho considerado, né, eu tenho inserido o conceito da casa conectada, né, então eu já insiro ali no custo, tá, toda uma tubulação, toda ali uma infraestrutura para receber cabeamento, né. Hoje em dia a internet das coisas ela é muito real, ela está presente no mercado. Imagina você construir uma casa aí, né, de um padrão desse daí, ó, né, e não prever ali cabeamento óptico, né, sistema ali de monitoramento, né, para você acessar, né, eventual sistema de segurança com o próprio celular, né, como o smartphone. O smartphone hoje ele controla banheira de hidromassagem, controla eletrodomésticos, né. A chamada internet das coisas conecta tudo, né? Então eu insiro esse custo, né? Não é um custo assim muito significativo, mas é um custo e ele precisa ser contemplado, né? No orçamento da obra, né? Então eu vendo o conceito da casa conectada, acho que todo mundo devia fazer isso, né? Todo mundo hoje tem necessidade de ter ali na sua casa um sistema de cabeamento robusto. Você precisa ligar não é só computador, você precisa ligar um wireless pela casa inteira, você precisa interligar ali os equipamentos que estão conectados no conceito da internet das coisas, né? Todo tipo de equipamento de eletrodoméstico hoje tem ali uma funcionalidade, né? Os mais modernos, naturalmente, né? Você pode acessar a questão da iluminação, né? Você pode comandar a sua casa de longe, né? Sob a ótica da segurança, né? Numa questão mais avançada aí, vamos supor que você está a 1 hora de chegar na sua casa, né? Você já pode ali fazer uma previsão de... pode esquentar uma banheira de hidromassagem, pode ali ligar um ar-condicionado, né? Pode fazer uma programação de TV, pode monitorar a movimentação na sua casa, né? Então eu sugiro você deixar aí pelo menos 2 eletrodutos de 1 polegada. Tá? 2 eletrodutos de 1 polegada, ligando ali todos os ambientes da casa, ligando num quadro geral só para lógica, tá? Só para dados lógica. Tá? Ali você vai colocar ali um distribuidor, né? Um repetidor, né? De wireless na casa, né? A concessionária vem e coloca num ponto da casa, normalmente ali na entrada num quadro, te deixa lá o ponto. Né? Dali para dentro você tem que distribuir, né? Então é interessante você deixar ali um cabeamento ótico, hoje de 200 megas, hoje que a internet entrega, os operadores costumam oferecer, né, não entregar. Mas você coloca ali todo esse cabeamento, você recebe o ponto ali, distribui esses pontos, esse sinal para toda a casa, né, por repetidores, né? Hoje em dia todo mundo quer filmar a sua área gourmet, quer filmar o seu lazer em casa, né? Então é interessante deixar, né? Sugiro então 2 eletrodutos de 1 polegada, passando, distribuindo todo esse cabeamento pela casa de dados, voz e lógica. Tá? E TV a cabo também, né? Às vezes, TV a cabo, eu nem sei qual é o futuro da TV a cabo, né? Tendo em vista aí a Netflix, né? E outros streamings aí, né? A Amazon, né? Na internet. Você acessa hoje a televisão, os programas pela internet, não precisa mais daquele cabo UTP azul, né? Mas enfim, é importante deixar um espaço adequado, né? Já o cabeamento do circuito de TV e monitoramento ele já é um pouco mais grosso, né? Então sugiro deixar aí um de 1 polegada e um outro de 1 polegada de reserva, né? Hoje a questão da comunicabilidade, da interconexão, né? Do conceito, eu vendo o conceito da casa conectada, né? Ele é extremamente necessário, tá? E tem um efeito de vendas, né? Muito interessante, né? Então essa casa aqui, ó, casa de 3 quartos com vidros temperados ali, aqui foi aplicada uma película, tanto aqui quanto aqui. Aqui, na segunda construção que eu fiz, essa porta aqui, ó, não foi mais de vidro, ela foi de madeira, uma porta inteiriça até em cima, com uma textura aqui, né? E isso daqui, ó, foi revestido com um porcelanato de cor creme, né? Essa casa aqui, a primeira foi feita com uma peça que imita metal enferrujado, né? Salvo engano, foi da Porto Belo na época. Mas a edificação toda com vidros temperados, é uma casa com custo aí adequado. A primeira foi feita com custo reduzido, a segunda foi feita com custo mais caro, né? Eu coloquei persianas automáticas, né? Com controle remoto nas janelas dos quartos.
Né? Então vamos lá, custo do terreno 280 mil na época, comprou no lançamento de um condomínio, eu fiz o projeto e a obra foi feita depois de 2 anos. Tá? Projeto de construção 465 mil na época, custo com legalização 11 mil, tá? Esse custo aqui você precisa prever no orçamento, lá na planilha da Caixa tem lá no final, complementos e custos, né, de legalização. Né? Isso aqui você precisa dar a baixa da obra no INSS, né, e registrar, né, o ABITS, né, para você ter o ABITS. Você precisa pagar o INSS, você tem o ABITS, você registra o ABITS lá na matrícula da obra, né, pagando aí mais uma taxa lá no cartório. Tá? Remuneração da construtora, 38.500, eu achei pouco. Tá? Perdão, você pode achar pouco agora, 38.500 para construir uma casa desse tamanho, mas na época não foi. Na época foi um valor até adequado. Né? Hoje essa casa aí, a gente pode fazer um orçamento dela no final aqui no estudo de caso real. Na verdade eu vou utilizar essa casa aqui, tá? Considerando um orçamento dela em 2021, tá? Um orçamento paramétrico com uma margem de erro, né? Nós vamos fazer. Depois a gente vai fazer a avaliação do valor de venda dela, tá? Nós vamos fazer a avaliação do lote, tá? E depois, por fim, a simulação do financiamento lá na Caixa, né? Lá no simulador da Caixa, considerando aí vários cenários. Tá? Então a formação do custo de uma obra dessa não é só o terreno, mas a construção em si. Né? O terreno é fácil de mensurar. Né? A pessoa está lá vendendo o terreno, você vai lá, quanto que é? Tanto. Né? Naturalmente que o profissional da Caixa, o engenheiro da Caixa, para ele tornar esse empreendimento, para você viabilizar esse empreendimento perante a Caixa, né, o engenheiro da Caixa, ele vai fazer a avaliação do terreno para verificar se o valor que você está informando ele é adequado à realidade do mercado. Tá? Vamos considerar que sim. Né, em muitos financiamentos aqui, eu avalio o terreno, né, eu atribuo o valor do terreno exatamente o mesmo valor que o cliente está negociando. Né, e eventualmente essa realidade não ocorre, né, tendo o terreno valor maior ou menor do que aquele informado pelo cliente. Mas vamos considerar que o terreno está aí, o preço dele é esse aí, 280 mil. A obra você precisa ter muito cuidado na hora de orçar ela. Tá? Muito cuidado. Não é só tijolo, cimento, custo de alvenaria. Você tem aí uma série de custos indiretos. Se for uma obra numa rua pública, né, sem ser loteamento fechado ou sem ser em condomínio, né, você precisa aí deixar um rondante. Você precisa deixar um vigia no fim de semana. Você não vai botar material de acabamento, de eletricidade, equipamentos aí numa obra dessa aí, desse porte. O ladrão vai passar e ver, opa, tem um rico vindo morar aqui, né, vou lá roubar. Aí ele vai roubar. Você tem que considerar esse custo. Tá? O vigia noturno, né, o vigia fim de semana, tá? O seu deslocamento até a obra, custos indiretos de toda forma. Tá? A obra não é só para você fazer uma alvenaria nessa altura aqui, ó. Normalmente o engenheiro menos experiente, orçamentista, ele só computa tijolo, né, alvenaria, argamassa, né, alvenaria com tijolo, argamassa, a mão de obra do pedreiro, do ajudante, uma eventual ferramenta de mão. Mas aqui você tem andaime, você tem transporte do material até lá, você tem o descarregamento do material, do caminhão. Né? Você tem que deixar esse custo ali formatado. Então, muita atenção no orçamento. Você não pode errar no orçamento. Porque senão o seu cliente vai ficar prejudicado e você vai encerrar a sua atividade no mercado. A gente vê na internet muito oba-oba, né? Construa com R$0, né? É tudo uma beleza. A internet vende uma imagem glamurosa da situação e não é assim. Eu já acompanhei mais de 2.000 laudos, processo de financiamento da Caixa, vários deles é acompanhamento de obra feita dentro desse programa aqui, na qualidade de engenheiro da Caixa, eu vou lá e muitas obras ficam paralisadas, ou o cliente tem que gastar pelo menos uns 20% a mais do que aquilo que foi previsto na planilha, tá? E quando o cliente não tem o dinheiro, né, ele vai em cima de você. Né? Então, muita atenção. Eu acho que o ponto crítico de todo esse processo aqui é o orçamento da obra. Tá? A obra não pode ficar sem recursos, e o recurso vem em função do orçamento que você apresenta lá na PCI. Tá? O custo com legalização e registro, isso aqui você vai ter que fazer uma análise junto com o seu contador. Eu coloquei aqui uma média. Tá? Esse aqui, ó, considera que uma obra, né, ela tem lá a mão de obra, né, a mão de obra contratada. Né, a legalização da obra diz respeito basicamente à baixa do INSS. Tá? O INSS é o imposto que você paga sobre a folha de pagamento, né,
ou você paga sobre a folha de pagamento de funcionário próprio, né, ou cobra, né, o recolhimento do INSS dos funcionários que são dos terceirizados que você contratou. Uma obra dessa não pode entrar terceirizado, prestador de serviço, pessoa física, não pode. E, eventualmente, pode um marceneiro assentar os marcos de porta, assentar uma porta, assentar uma fechadura, né, pintar um cômodo, né, mas você vai pegar o recibo dele de autônomo, tá? E pegar dele o recolhimento do INSS. Tá? Esse recolhimento do INSS, pessoal, perdão aqui pela interrupção, mas essa questão de ligações de spam para o telefone da gente, isso é uma coisa que é só no Brasil mesmo que existe esse abuso com o cliente. Pra você ver, a gente está gravando aula aqui, as pessoas ficam ligando, oferecendo para mim, me chamam de Sebastião e oferecem um consignado. Eles me ligam 3 a 4 vezes por dia. Eu não sei como que esses aposentados no Brasil, eles têm tranquilidade para poder viver. Porque é um abuso, realmente, que essas empresas fazem. Ok, mas eu estava falando de quê mesmo? Do engenheiro da Caixa, né? Ele vai avaliar o valor do terreno, tá? Ele vai fazer uma avaliação chamada pelo método comparativo direto de dados de mercado, né? Para analisar se o custo do terreno é esse mesmo, ok? Ele vai fazer essa análise. A questão de projeto e construção, o projeto é fácil de mensurar o custo, né? Você dimensiona o custo que você vai demandar em função de suas horas técnicas, né? E a construção, que é o calcanhar de Aquiles, né? Na hora de você orçar a obra, você precisa ter muito critério para orçar, né? Você está assumindo esse custo como um custo que vai ser real, né? O cliente, ele não vai, eu errei no orçamento. O cliente, tudo bem, eu sou um cliente bonzinho, eu vou bancar isso daqui, né? Ele pode até bancar, para não ficar sem a obra, mas ele vai queimar o seu filme aí na sua cidade, e aí você vai parar de trabalhar. Não vai te indicar mais, ele vai falar, aquele engenheiro fulano de tal, ele me falou que a obra custava 400, ela custou 600, né? Eu custei a fazer a obra, não recomendo, ele não sabe fazer orçamento, uma série de questões, né? Muito cuidado com essa questão do orçamento. Agora o custo, tá? Voltando aqui, eu me lembrei, o custo com a legalização, ele se refere basicamente ao INSS, né? O custo de uma obra, né, você pode considerar que hoje em dia 50% dele, né, está relacionado com a mão de obra. E o INSS, né, ele está relacionado com o custo da mão de obra, né? Ele é um imposto que incide sobre os salários, né? Você tem que pagar uma parte, se ele for fichado, você tem que pagar uma parte da empresa e recolher uma parte do funcionário e fazer o recolhimento ao INSS, sempre vinculado à matrícula da obra, né, no CNO da obra, né? Antigamente era CEI, Cadastro de Obra, de Empreendimento, né? Hoje se chama CNO, Cadastro Nacional de Obra. Então todo imposto que for recolhido, né, todo INSS que for recolhido, ele tem que estar vinculado na CNO da obra. Senão você vai ter que pagar de novo depois, né? Isso vale tanto para a sua mão de obra direto quanto para a mão de obra terceirizada. Nos terceirizados, né, vamos supor que você contrata lá uma empresa para fazer a armação, outra empresa você contrata para fazer a concretagem, né, enfim. Essas empresas que entram na primeira, que os funcionários do terceirizado, eles têm que estar registrados, né? Não pode entrar ninguém na obra sem registro. Qualquer eventual acidente que acontecer, né, eventual demanda trabalhista, na justiça trabalhista, quem responde em última instância é o dono da obra. Você não vai deixar isso cair nas costas dele, né? Você é um engenheiro esperto que você é, se você não tiver essa experiência, eu estou te passando ela aqui agora, né, você vai contratar o cara na PJ, né, ou prestador de serviço. Qual é o seu CNPJ? Tá, ok, nós vamos fazer um contrato aqui de PJ, ok? Ok. Né? Todos os funcionários que entrarem lá por intermédio desse cara, né, dessa empresa que você contratou, eles têm que estar registrados. Tá? Tem que estar registrado em nome do cara. E quando ele pagar o INSS desses funcionários, ele tem que te dar o recibo de pagamento. Se ele não te der o recibo, você vai reter o pagamento dos funcionários dele, perdão, aquela porcentagem do pagamento que se refere ao INSS, e vai recolher o INSS, porque senão você vai ter que pagar de novo depois. Tá? Fora que você vai correr um risco aí da chamada apropriação indébita, né? Que o cara eventualmente retém do funcionário dele, mas não recolhe. Isso se chama apropriação indébita e você pode ser corresponsável, né, sobre esse valor devido, né, ao INSS, né, incluindo-se, né, podendo aí ser incluído, né, numa eventual ação criminal aí, como a apropriação indébita. Tá?
Só para deixar um pouco mais claro, sem enrolar muito, mão de obra. Sobre toda a mão de obra incide o INSS. Tá? Se a mão de obra for sua, você vai recolher o INSS na matrícula da obra, né? Fazendo a baixa do INSS dessa obra, ok? Em função dos recolhimentos sobre a sua folha de pagamento própria. Né? Se for um profissional que você contratou, ele for autônomo, ele vai ter que te dar um recibo de autônomo, né? E comprovar o recolhimento do INSS dele, né? O autônomo recolhe no chamado carnê-leão, né? Ele vai te dar a cópia do carnê-leão daquele mês, onde ele recolheu o INSS na matrícula da obra. Tá? Essa questão do CNO, você faz lá na Receita Federal uma inscrição da obra, né? Na Receita Federal, né? Você vai obter o chamado CNO, é um número, né? E toda mão de obra que você contratar, né, terceirizar, sua ou terceirizada, né, você vai recolher o INSS naquele CNO. Você vai estar dando baixa, né, você vai estar recolhendo o INSS relacionado a esta obra. Né? Com relação aos terceirizados, né, você vai fazer um contrato com eles, né, no PJ, né, e todo funcionário que ele colocar lá dentro, eles têm que estar vinculados ao CNO da obra. Tá? Todo o INSS que for recolhido daqueles funcionários, eles têm que estar sendo recolhido para esta obra aqui. Eles estão trabalhando nessa obra aqui. Né? Então, isso aí é de suma importância para você ter o sucesso dessa obra. Chega lá no final da obra, vamos dar baixa no INSS. Cadê os recibos de pagamento? Não peguei. Não atentei para isso daí. Você vai ter que pagar de novo. E de onde vai sair esse dinheiro? Né? A mão de obra já foi embora. Você já pagou o salário do cara. Você já pagou a medição lá do terceirizado. Né? Cadê o recolhimento do INSS? Pode ser que o terceirizado ele tenha pendências de INSS com outra obra que ele deixou para trás, né? E não recolheu do funcionário. Então ele vai pegar o seu dinheiro e vai pagar, né, o INSS dos funcionários dele vinculado na CNO de outra obra. Né? Então você vai estar pagando o INSS de outra obra. Tá? Fica atento com relação a isso. E se você tiver alguma dúvida, me manda um zap aqui que eu explico para vocês como é que vocês fazem o cadastro do CNO, né, e como que vocês fazem. Eu tenho aqui um modelo de contrato de empreitada, onde você coloca tudo isso descrito exatamente como eu disse, né, para você contratar a mão de obra terceirizada. Tá? Questão de eventual retenção, matrícula da obra no CNO, vinculação dos funcionários do terceiro na matrícula. Tá? Preste muita atenção, porque se no final você não tiver a CND, que é a matrícula, que é a certidão que o INSS te dá, você está quite com o INSS. Você não consegue o habite-se e a obra da pessoa não é registrada na matrícula, não pode ser registrada na matrícula do imóvel. Né? Você fica aí com um problemão na mão. Né? Além do cliente não receber a última parcela, a obra dele vai ficar irregular. Né, cabendo aí, inclusive, a aplicação de uma multa violenta pela Receita Federal. Tá? Então, resumindo aqui, olha para você ver o que é interessante, agora voltando aqui, né, sem muitas delongas, né, só para finalizar esse vídeo, olha como é que funcionou esse negócio aqui, olha os custos lá da época. Tá? 280 mil de terreno, mais 465 mil da obra, mais 11 mil a matrícula do INSS, mais 38.500, né, na qualidade aqui, considerando que nesse contrato o dono da obra ele não fez a autoconstrução, ele contratou uma empresa. Né, normalmente em obras de padrão melhor, né, o dono contrata uma empresa. Né, em obras menores, né, eu já vi até o próprio dono fazer a casa, ele mesmo construindo. Né, em obras Minha Casa Minha Vida, né, se contrata ali no sistema chamado de autoconstrução. Não exime de pagar o INSS, não, tá? Só em obras aí com uma determinada área, né? Nem sei se isso ainda está em vigor, mas áreas até 70 metros quadrados, elas eram isentas, né, de pagamento de um INSS sobre determinada parcela da mão de obra. Tá? Aqui, ó. Então, mais 38.500, né? A gente fechou em 794. O cliente gastou aqui, ó, 800 mil, né? 795 mil para um imóvel que vale 1.100.000. Tá? Essa casa, né, ela vale 1.100.000 fácil. Facinho, né? Vale até mais. Né? Então você tem aí, olha para você ver, o cliente ele vai gastar 795, né, para comprar um imóvel de 1.100.000. Né? Ele vai ter um imóvel de 1.100.000 com um desembolso menor. Né? Ele vai ter um ganho de 300 mil nessa brincadeira. Né? Se ele fosse comprar essa casa pronta no mercado, ele ia gastar 1.100.000.
Né? Nos próximos vídeos aqui, no próximo trecho, para finalizar aqui, o trecho 8, tá? Eu vou falar aqui sobre, vou passar aqui para vocês verem, ó. Nós vamos fazer a análise desse aqui, desse caso aqui, dessa outra casa. Esse aqui também é projeto meu. Tá? Essa aqui é um projeto conceitual, eu fiz um estudo para um cliente. Isso aqui é projeto real, esse aqui é real, esse aqui é real, esse também. Eu vou passar aqui todos eles, nós vamos falar, eu quero focar exclusivamente nestes dados aqui, sem derivar para questões periféricas, de suma importância, porém periféricas, e nós vamos tratar aqui em outros trechos do curso, mas no trecho 8, que agora eu quero só apresentar os exemplos aqui de valor de venda comparado com os custos, né, de produção dos empreendimentos. Para você, isso aqui é um esforço de venda grande, então você faz assim para você vender, mostra para o cliente, avalia o valor de venda, né, você consegue conquistar o cliente aqui dessa forma. Né, o cliente tal, seu Pedro, né, você vai gastar aqui 300 mil entre compra de lote e construção e vai ter um imóvel de 600, vamos fazer? Ele vai ficar doido, porque ele não tem 600 mil para comprar a casa pronta, mas ele tem crédito para fazer o financiamento. Né? Então ele vai ter um imóvel com valor de mercado muito acima do que aquele contrato de financiamento que ele fez com a Caixa. Né? Aí você ganha o cliente dessa forma, tá, ok? E disso que eu vou tratar aqui no trecho 8, sem muitas derivações, só tratando de números, ok?